Fala galera, aqui é o Marcos. Eu tô há mais de 15 anos rodando pelas estradas do Brasil, conhecendo gente de todo tipo e enfrentando cada dia como se fosse o último. Mas tem uma história que até hoje eu não consigo explicar direito. Eu nem sei como comecei a me meter nela, mas eu te garanto. Foi um daqueles momentos em que você se pergunta: o que eu tô fazendo aqui? A noite estava abafada, o ar quente e pesado como uma manta. A BR-319, longa e solitária, parecia um pedaço de nada no meio do nada. O farol do caminhão iluminava apenas um pedaço de estrada à frente, mas algo chamou a atenção de Marcos, o caminhoneiro. Ao longe, à beira da pista, uma figura branca. No início, ele pensou que fosse algum objeto jogado, mas ao se aproximar, viu claramente a silhueta de uma mulher. Ela estava parada ali de vestido de noiva rasgado, a saia suja de lama até os joelhos. O vento fazia a barra do vestido balançar, mas ela não se mexia. O que poderia ser alguém ali, no meio do nada, àquela hora da noite? Seu instinto falou mais alto. Ele não pensou. Parou o caminhão e desceu. "Posso te ajudar?" perguntou a voz rouca, nervosa pela tensão da situação. Ela levantou os olhos sem muita expressão. Seus olhos eram vazios, como se estivesse perdida em outro mundo. E sem hesitar, ela respondeu: "Me tira daqui antes que eles me achem." Foi o suficiente para que Marcos, sem questionar muito, abrisse a porta do caminhão e a convidasse a entrar. A princípio, pensou que poderia ser algum tipo de engano, talvez uma fuga de algum casamento arranjado, mas a angústia dela era palpável. Não havia tempo a perder. O medo nos olhos dela fez com que Marcos, impulsivo, tomasse a decisão que mudaria tudo. Ela entrou no caminhão, mas não disse uma palavra até o motor roncar e o veículo começar a andar novamente. O silêncio entre eles era pesado. Marcos não sabia o que esperar, mas sentia que estava prestes a entrar em uma história que ele jamais imaginaria. Marcos sentia o peso da estrada nos ombros, o som constante do motor, o estalo das rodas sobre o asfalto esburacado. Tudo aquilo era parte da sua rotina. Mas aquela noite, algo estava diferente. A mulher ao seu lado parecia um enigma, um pedaço de mistério encravado naquelas estradas desertas. Ela olhava pela janela, mas seus olhos estavam fixos em um ponto distante. O silêncio no caminhão era pesado, mas a tensão no ar era ainda mais densa. Marcos tentou puxar conversa, algo para quebrar o gelo, mas ela não parecia muito disposta a falar. Por fim, foi ela quem começou com uma voz baixa, quase sussurrando: "Eu fugi de um casamento forçado." A resposta não fez sentido para Marcos. Ele já tinha ouvido histórias de pessoas fugindo de casamentos, mas essa parecia diferente. Ela parecia nervosa, desconexa. O jeito como falava não combinava com a história que estava tentando contar. "Fugi de uma cidade", ela disse, mas parou no meio da frase, como se tentasse lembrar o nome ou talvez inventá-lo. "Fui pega, fui forçada a fazer coisas." A fala dela se desfez em fragmentos, detalhes que não batiam, nomes que mudavam como se ela tentasse esconder algo que não queria revelar. Marcos tentou entender, mas não conseguia. Ele não sabia se estava ouvindo uma história real ou se aquela mulher estava apenas tentando convencer a si mesma de algo. Quando ele sugeriu parar no próximo posto, ela se recusou, dizendo que queria ir o mais longe possível, fugir de tudo. Ele, sem pensar muito, aceitou a decisão. O que mais ele poderia fazer? Aquela mulher parecia tão desesperada que ele não teve coragem de insistir. "Você está me ajudando, eu vou te pagar", ela disse, sem olhar para ele. "Depois que eu sair de tudo isso, vou te recompensar." Marcos sentiu um arrepio. Era um misto de gratidão e desconforto. Não sabia o que estava acontecendo, mas não parecia ser uma simples fuga de casamento. Algo mais estava em jogo, e ele começava a perceber que talvez tivesse se metido em algo muito maior do que imaginava. A viagem seguiu, e o silêncio voltou a tomar conta do caminhão. Marcos tentou se concentrar na estrada, mas algo na mulher ao seu lado não saía da sua cabeça. A tensão no ar era palpável. Ele olhava de vez em quando para o retrovisor, mas não via nada além do vazio da estrada escura. O farol do caminhão iluminava apenas o que estava à frente, sem qualquer sinal de outro veículo. A noite parecia interminável,
e Marcos se pegava pensando em quem ela realmente era e o que estava fazendo ali, fugindo de algo. Ela se mantinha calma, como se fosse natural a situação. Às vezes dava uma olhada rápida em Marcos, como se esperasse algum tipo de julgamento, mas quando ele a encarava, ela desviava o olhar para a janela, como se estivesse vendo algo que ele não podia entender. Ele sentia que ela estava escondendo algo, algo muito maior do que ele poderia imaginar. De repente, a mulher que antes parecia distante começou a falar mais. Suas palavras saíam baixas e apressadas, como se quisesse se livrar de algum peso. Ela falava sobre pessoas que estavam atrás dela, sobre algo que tinha dado errado. Suas palavras eram desconexas, mas o tom de urgência em sua voz era claro. Eles não podem me pegar. Não depois do que eu fiz. Ela sussurrou mais para si mesma do que para ele. Marcos franziu a testa, tentando entender. O que ela fez? Ele se perguntou, mas não teve coragem de perguntar. Algo na situação dizia a ele que a resposta não seria boa. Ele sentiu um frio na espinha. Ela puxou uma pequena bolsa de couro que estava jogada ao seu lado e começou a mexer nela. Retirou um mapa amassado e o desdobrou, com as mãos trêmulas. Olhou para o mapa por um momento, como se estivesse tentando encontrar algo. Algo que ela não queria que ele visse. Mas ele já estava começando a perceber que a história dela não fazia sentido. Esse mapa, disse ela, apontando para uma estrada que se estendia por ali. Me leva até a próxima cidade. Eu preciso chegar lá, Marcos. Eu preciso ir. Mas o que ele notou enquanto olhava para o mapa foi que o destino não fazia sentido. Ela estava apontando para um local completamente afastado, um lugar que não correspondia à direção que ela dizia estar indo. Havia algo estranho na maneira como ela manipulava o mapa. Ela não sabia para onde estava indo. Marcos tentou disfarçar a preocupação que começou a crescer dentro dele. Ele não queria demonstrar que havia algo estranho ali, mas tudo parecia errado. Ele olhou mais uma vez para o mapa, sem entender por que ela insistia em apontar para aquele lugar isolado. A estrada à frente parecia cada vez mais deserta, e o som do motor se tornou quase ensurdecedor. Marcos, que até então estava acostumado com a solidão das estradas, sentiu um calafrio que não vinha do vento. Algo estava prestes a acontecer. Ela olhou para ele, como se percebesse seu desconforto. Eles estão atrás de mim, disse ela, a voz agora mais baixa, quase como um sussurro. Não posso voltar para aquele lugar. Eu não posso. A tensão na cabine do caminhão era palpável. Marcos não sabia o que pensar. A mulher parecia estar em pânico, mas algo ainda não fazia sentido. Por que ele, um caminhoneiro qualquer, estaria se envolvendo nesse tipo de situação? Ela parecia estar correndo de algo muito mais perigoso do que ele poderia imaginar. O silêncio voltou a tomar conta do caminhão, enquanto ele olhava a estrada à sua frente, que parecia não ter fim. A noite escura e abafada envolvia tudo ao redor, e a única companhia eram os faróis que iluminavam a pista e o som do motor, que mais parecia um martelo batendo no peito. Ela não falou mais nada, mas Marcos sentia a tensão crescendo. Ele sabia que algo estava errado, muito errado, e quanto mais ele pensava, mais ele se perguntava o que exatamente ele estava fazendo ali, ajudando uma mulher que não parecia ser o que dizia ser. Ele voltou a olhar para o retrovisor e viu à distância uma luz fraca. Não era possível distinguir o que era, mas Marcos sentiu um arrepio. Era como se algo ou alguém estivesse o seguindo. A luz no retrovisor parecia ficar mais forte a cada quilômetro que passavam. Marcos tentava se concentrar na estrada, mas o olhar fixo da mulher ao seu lado o incomodava. Ela estava quase imóvel, os olhos fixos na estrada à frente, mas com uma tensão visível no corpo. Eu não quero parar, disse ela, quebrando o silêncio de repente. Marcos olhou rapidamente para ela, os olhos cheios de dúvidas. O que ela queria dizer com aquilo? Ele começou a sentir um desconforto crescente. O medo dela estava contagiando-o, e ele não sabia o que fazer com aquilo. Ele pensou em sugerir parar em um posto de gasolina para tentar se acalmar, mas ela logo o interrompeu. Não, Marcos, não podemos parar, não enquanto eles estiverem atrás de nós. Ele não perguntou quem eles eram. Não tinha forças para isso.
O que ele sabia era que ela estava correndo de algo muito maior e mais perigoso do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. De repente, ela se inclinou para a frente, encostando-se no painel, olhando atentamente pela janela. Marcos a seguiu com os olhos, sem saber o que procurar. Foi então que ela apontou para a estrada à frente, e sua voz soou ainda mais urgente. Aqui, vira à direita. Tem uma estrada que corta a principal mais à frente, vai ser mais seguro. Marcos hesitou. A estrada era uma vicinal de terra, estreita e emaranhada entre as árvores. Mas, como já estava acontecendo, ele se viu sem opções. Por que não? Qualquer coisa para sair daquela tensão. Ele fez a curva e seguiu por ali. A cabine ficou ainda mais silenciosa. O som do motor do caminhão parecia abafado pelas árvores, e o clima ficou pesado, abafado. Ele começou a perceber que o GPS estava perdido, a tela apagada devido à falta de sinal. A estrada de terra era cada vez mais esburacada, e o caminhão balançava de um lado para o outro, mas ela estava calma. Tão calma que começou a assustá-lo ainda mais. Marcos olhou para ela novamente, seus olhos fixos no horizonte, sem nem ao menos olhar para ele. Ela parecia saber o que estava fazendo, mas o que ele sabia era que tudo estava começando a desmoronar ao redor dele. A estrada parecia se estender para sempre, sem fim. E o caminhão, agora sem sinal de celular e em um lugar tão remoto, era a única coisa que os conectava ao mundo. Marcos sentiu um peso no peito. Algo estava errado. Ele só não sabia ainda o quão errado. A estrada parecia cada vez mais deserta. Não havia mais luzes ao redor, apenas a escuridão da floresta tomando conta da paisagem. Marcos sentiu o caminhão balançando mais forte, os pneus lutando contra a terra solta. Ele não sabia até onde essa estrada o levaria, mas sabia que estava longe de tudo o que ele considerava seguro. Ela continuava ali, quieta, sem dizer uma palavra. O que ele não entendia era como ela parecia tão confortável naquela situação, como se já estivesse em casa em meio àquelas árvores, naquele lugar isolado e sem sinal de vida. Ele olhou para ela uma última vez, seu rosto iluminado apenas pela luz fraca do painel. Ela estava olhando para ele, mas não com medo. Não havia medo em seus olhos, apenas uma calma incomum para alguém que dizia estar fugindo de algo. De repente, Marcos teve uma sensação estranha, algo que o fez sentir que ele não estava mais dirigindo sozinho. Algo havia mudado. Ele não sabia o que, mas o medo começou a apertar seu peito. A gente precisa continuar, Marcos, ela disse, quebrando o silêncio, mas com um tom de comando, não de pedido. Ele balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Talvez estivesse ficando paranoico. Afinal, ela parecia tão tranquila, mas a estranheza do momento era palpável. Ele olhou para o retrovisor mais uma vez, esperando que os faróis dos outros carros desaparecessem. Mas não desapareceram. Não mais. O brilho de faróis distantes apareceu, pequeno, mas crescente. Não eram apenas reflexos da estrada. Ele sabia que estava sendo seguido. A pergunta que não saía de sua cabeça agora era: quem estava atrás deles? Ela percebeu a mudança em sua expressão e pela primeira vez mostrou um sorriso. Não um sorriso de alívio, mas um sorriso que ele não conseguiu entender. Eles chegaram, ela disse, quase em um tom de resignação. E antes que ele pudesse reagir, uma picada aguda na parte de trás do seu pescoço fez seu corpo se contrair, e o caminhão deu um solavanco. Marcos olhou para a mulher, sua expressão agora fria e distante. Não era mais a mulher desesperada que ele havia ajudado. Você tem o tipo certo, ela sussurrou enquanto sua visão começava a turvar. Ele tentou gritar, mas a voz não saiu. O gosto metálico que tomou sua boca foi o último sinal antes de sua mente apagar. Quando Marcos acordou, tudo estava escuro. Ele não sabia quanto tempo tinha passado, mas o peso no corpo e a dor na cabeça eram evidentes. Ele tentou se mover, mas logo percebeu que estava preso. Seus braços estavam imobilizados, com fitas hospitalares apertando seus pulsos. A sensação de desorientação era esmagadora, e o cheiro forte de desinfetante e formol fez com que ele quase perdesse a consciência novamente. Ele tentou abrir os olhos, mas tudo estava borrado. Só então, com esforço, percebeu que estava em um ambiente estranho. O som de passos ecoava por um corredor
e as vozes ao fundo falavam em uma língua que ele não conseguia entender. Seus ouvidos estavam zumbindo, mas havia algo mais, um tipo de murmúrio, de discussão distante, que o fazia entender que ele não estava mais sozinho. Uma voz feminina se aproximou. Ele reconheceu o tom, mesmo antes de ver seu rosto. Era ela, a mulher que ele havia encontrado à beira da estrada. Esse chegou em boas condições, disse ela com a voz fria e impessoal. Não havia traços de emoção em suas palavras. Era como se ele fosse apenas mais uma mercadoria, algo impessoal. Marcos não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O que ela havia feito? O que ele havia feito ao confiar nela? Ele tentou se mover, mas o cansaço e o efeito das substâncias que ainda circulavam em seu corpo o impediam de reagir com rapidez. A mulher estava ali ao seu lado, fria e distante. Ele tentou falar, mas sua garganta estava seca, como se as palavras não quisessem sair. Ela olhou para ele com uma frieza impressionante, quase como se fosse impossível reconhecer a pessoa que ela havia chamado de protetor na estrada. Tá tudo bem, você vai ficar quietinho. O que restar de você vai ser muito útil. Sua voz estava desprovida de qualquer compaixão. Marcos, agora com a mente clareando lentamente, tentou compreender o que estava acontecendo. Ele já havia ouvido falar sobre o tráfico de órgãos, mas nunca imaginou que algo assim fosse real, e muito menos que ele fosse a vítima. Você não pode fazer isso. Ele balbuciou, mas sua voz estava fraca e tremida. A mulher apenas o observou em silêncio. Ela parecia distante, quase impessoal, como se estivesse lidando com algo completamente banal. Ele ficou ali, preso e impotente, sentindo a realidade da situação esmagar seus pensamentos. Ele era apenas mais um corpo na linha de produção de algo muito mais cruel e sombrio do que ele imaginava. Marcos ficou ali, imóvel, a mente lutando contra a anestesia e o pânico crescente. Ele ouviu o som de equipamentos, de passos apressados, mas tudo parecia distante, como se ele estivesse em outro mundo. O ar estava pesado, com o cheiro de desinfetante e uma sensação de frio que cortava sua pele. A mulher não falava mais, mas sua presença ainda estava ali, como uma sombra. Ele sentiu um movimento ao seu lado e com muito esforço tentou virar a cabeça. O que viu o fez tremer. Ele estava em uma sala improvisada, com macas e aparelhos médicos espalhados. Ao fundo, alguém falava ao telefone, e ele ouviu fragmentos de palavras, como se estivessem organizando uma operação. Algo estava acontecendo ali, e Marcos era o centro disso. Ele forçou os olhos a focarem. O rosto da mulher ainda estava ali, mas ela parecia mais uma profissional, uma peça de um jogo muito maior. Ela se inclinou para ele, verificando algo em seu corpo como se estivesse tomando notas, sem qualquer empatia. Eles estão esperando, o cliente está chegando, ela disse com a mesma frieza, como se ele fosse apenas um número. Ele tentou processar as palavras, mas tudo parecia turvo. Cliente? O que ela queria dizer com isso? A verdade começou a se formar lentamente em sua mente. Ele não era mais um caminhoneiro perdido em uma noite qualquer. Ele era um produto, um item valioso no mercado negro. Ele queria gritar, queria se soltar, mas seu corpo não respondia. Sentia as mãos e os pés pesados, como se tivesse sido fisicamente esgotado por alguma droga ou substância desconhecida. Tudo o que podia fazer era observar, impotente, enquanto a mulher se afastava, deixando-o ali à mercê de algo que ele não compreendia totalmente. A conversa ao fundo se intensificou, e ele ouviu palavras que o congelaram por dentro. Compatibilidade, urgência, encomenda. Ele era uma encomenda, uma peça de carne pronta para ser entregue a alguém que pagaria muito por ele. A adrenalina e o medo começaram a invadir seu corpo, mas ele sabia que não poderia fazer nada naquele momento. As forças estavam se esvaindo, e a única coisa que ele sentia agora era uma vontade desesperada de escapar daquele lugar, de fugir. Mas para onde? Os minutos pareciam horas, e Marcos estava completamente perdido em seus próprios pensamentos, tentando desesperadamente encontrar uma forma de escapar daquela situação. A sala ao seu redor parecia se distorcer, como se o ambiente estivesse se fechando contra ele. A única coisa real eram os sons dos passos e das conversas abafadas ao fundo. Ele tentou se mover novamente, mas seu corpo parecia pesar toneladas.
Não conseguia sentir suas pernas e seus braços estavam imóveis, presos de alguma forma. A sensação de impotência era esmagadora. Foi então que ouviu uma voz masculina, que soava distante, mas que fez seu coração bater mais rápido. Ele não conseguia distinguir claramente as palavras, mas o tom da voz parecia preocupado, como se alguém estivesse tentando alertá-lo para algo. Ele fez o possível para focar em cada sílaba, tentando entender. Você não deveria estar aqui. A voz masculina estava hesitante, quase urgente. Marcos forçou os olhos a focarem, e pela primeira vez conseguiu distinguir uma silhueta. Era um homem, alguém que ele não havia visto antes, um enfermeiro. Talvez alguém que de alguma forma estivesse ali para ajudá-lo. Ele tentou falar, mas sua boca estava seca, quase sem voz. O homem se aproximou mais, olhando para todos os lados, como se quisesse garantir que ninguém os visse. Marcos sentiu uma leve onda de esperança, mas sabia que as chances de escapar eram pequenas. Eles não podem saber que você ouviu isso. O homem continuou em voz baixa. Eu posso te ajudar, mas você precisa sair daqui rápido. A mente de Marcos começou a funcionar de forma frenética. Ele não sabia quem aquele homem era, mas ele parecia ser a única chance de sobrevivência. O homem se afastou por um momento, verificando se alguém estava vindo, e então se aproximou de Marcos com rapidez. Fique quieto. Eles não podem te ver agora. Eu vou abrir uma rota de saída. Ele sussurrou. Marcos, com a pouca força que restava, sentiu a corda afrouxando ao redor de seus pulsos. O homem começou a cortar as fitas, e lentamente ele conseguiu mover os dedos, primeiro, depois as mãos. Cada movimento exigia um esforço tremendo, mas ele não podia desistir. O homem olhou para ele uma última vez, antes de se afastar. Marcos, com a visão ainda turva, ouviu a frase que talvez fosse sua última chance. Siga reto até encontrar o rio. Não olhe para trás. E com isso, o homem desapareceu, sumindo entre as sombras da sala. Marcos, já livre, se levantou com dificuldade, a dor invadindo seu corpo. Ele sabia que a única chance de sair dali era seguir as instruções, mas o medo o consumia. Ele não sabia se o que estava fazendo era realmente possível ou se ele estava apenas se afundando ainda mais em um pesadelo sem fim. Mas ele não tinha escolha. Marcos mal conseguia manter os olhos abertos, a exaustão tomando conta de seu corpo. Mas ele não podia parar. Ele sabia que aquela era a única chance. Com as mãos ainda trêmulas, ele começou a se mover, deixando para trás a sala fria e impessoal onde estava preso. A escuridão ao redor parecia engolir cada passo, e o silêncio era perturbador, como se o próprio lugar quisesse esconder o que ali acontecia. A floresta ao redor era densa, e o cheiro da terra molhada misturava-se com o de folhas apodrecidas. Ele se arrastava, sentindo-se fraco, mas cada movimento o aproximava da liberdade, ou ao menos era o que ele esperava. Ele não podia mais olhar para trás, não podia pensar naqueles que estavam atrás dele, nas pessoas que o consideravam apenas mais uma mercadoria. Ele tentou seguir em frente, cada passo mais incerto que o anterior. O corpo doía em cada movimento, e a sensação de estar sendo observado o fazia olhar constantemente para os lados, mas a escuridão não oferecia respostas. O som dos helicópteros e dos cães começou a ficar mais forte à medida que ele avançava, como se o caçador estivesse se aproximando. Ele não sabia quanto tempo se passou, mas as horas pareciam se arrastar. A floresta parecia interminável, e o medo se intensificava a cada novo barulho distante. Mas então, o som da água começou a se tornar mais próximo. O rio estava ali, como o homem tinha dito, mas ele estava fraco demais para continuar. Sua respiração estava acelerada e ele mal conseguia enxergar mais que alguns metros à frente. Ele precisava chegar ao rio. Sabia que era a única saída, a única possibilidade de fugir do destino que parecia ter sido traçado para ele. Quando finalmente encontrou a margem do rio, ele quase caiu de joelhos. A água estava gelada e refrescante, mas ao mesmo tempo parecia amarga, como se a vida fosse um rio que ele tivesse que atravessar para escapar de seu passado sombrio. Ele olhou para trás uma última vez, mas não havia ninguém atrás dele. Ele se jogou na água com o pouco que restava de energia,
sentindo a correnteza empurrá-lo para longe da floresta. Mas a dor e a exaustão não o deixavam descansar. Ele teve que lutar contra a corrente, com a sensação de que a liberdade estava ali, à sua frente, mas parecia sempre fora de alcance. O medo ainda o perseguia, e ele sabia que os caçadores não estavam longe, mas também sabia que o rio seria sua última chance. Marcos lutava contra a correnteza, com o corpo pesado e os músculos doendo a cada movimento. Ele sabia que o rio poderia ser sua salvação, mas ao mesmo tempo sabia que também poderia ser seu fim. A água gelada cortava sua pele, e o som do fluxo se misturava com os gritos distantes dos cães e helicópteros que ainda o caçavam. Cada respiração era uma luta, mas ele não tinha escolha senão continuar. A correnteza o empurrava cada vez mais para longe, e ele sentia o corpo resistir, mas sua mente, desesperada, pedia para continuar. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas as horas pareciam eternas. O rio parecia não ter fim, e ele mal conseguia se manter à tona, as forças se esvaindo a cada segundo. Finalmente ele conseguiu alcançar uma margem mais calma. Cansado, exausto, ele se arrastou para a terra firme, sentindo a gravidade de sua situação. Não sabia onde estava, não sabia o que o aguardava, mas ele estava vivo. E isso, de algum modo, era um alívio. Ele se levantou com dificuldade, tentando entender onde estava. A floresta ao redor parecia mais tranquila agora. O som da água era o único que ele ouvia. Ele olhou para trás, tentando ver se havia alguma luz ou algum sinal de que alguém estava ainda atrás dele, mas a escuridão parecia engolir tudo. Com o coração ainda acelerado, ele começou a andar, sem destino certo, mas com a esperança renovada. Ele estava longe daquelas pessoas, mas sabia que a fuga não significava estar livre. A paranoia ainda o acompanhava, e ele sentia como se o perigo estivesse à espreita, mesmo em meio àquela selva. Ele precisava encontrar ajuda, precisava chegar a algum lugar seguro, mas a dúvida o consumia. Seria mesmo possível? Marcos passou horas caminhando pela floresta, com os pés machucados e o corpo cansado. À medida que avançava, seus pensamentos voltavam à mulher que o havia enganado, à traição cruel. Ele não conseguia entender como alguém poderia ser tão fria, tão calculista, como ela o havia entregado àquele destino, ao tráfico de órgãos, como se ele fosse apenas um item em uma prateleira. Mas o pior de tudo era a sensação de que ele não havia sido o único, que talvez outras pessoas já tivessem passado por aquilo antes dele, e outras ainda passariam. O que aconteceria com elas? Com as pessoas que ele nunca conheceria, mas que também haviam caído naquela armadilha cruel. Marcos sabia que, se quisesse sobreviver, precisaria ir até o fim. Ele não sabia se conseguiria, mas estava determinado. A vida na estrada nunca tinha sido fácil, mas essa experiência o havia mudado para sempre. Horas se passaram, e a escuridão da floresta parecia não ter fim. Marcos, fraco e com os pés feridos, continuava caminhando. O medo e o desespero estavam se misturando com o cansaço, e ele mal conseguia manter os olhos abertos. Ele sabia que, a qualquer momento, poderia cair de exaustão e não levantar mais. Mas a necessidade de sobreviver era mais forte. De repente ele ouviu algo. Primeiro um som distante de passos, depois o som de vozes. Marcos parou, o coração disparado. Ele se escondeu atrás de uma árvore, a respiração ofegante. Não podia correr o risco de ser encontrado agora, não depois de tudo o que passou. Ele não sabia se eram os caçadores ou se era alguém que poderia ajudá-lo, mas não ia arriscar. As vozes ficaram mais próximas. Marcos se escondeu ainda mais, seu corpo tremendo. Ele não sabia quem estava vindo, mas o medo de ser pego novamente o paralisava. A última coisa que ele queria era voltar para as mãos daqueles que o haviam tratado como mercadoria. O medo de ser recapturado era tão grande que seu corpo parecia se encolher em desespero. Então os passos se afastaram. Ele ousou olhar pela fresta das árvores e viu duas figuras carregando lanternas, indo na direção oposta. Marcos respirou fundo e, sem fazer barulho, se levantou. Ele não tinha mais forças para lutar contra o medo, mas sabia que precisava agir se quisesse sair dali vivo. Ele começou a andar novamente, com o corpo mais pesado a cada passo.
A fome e a sede estavam começando a tomar conta de sua mente, mas ele sabia que não podia parar. A adrenalina ainda o mantinha em movimento, mas ele sabia que não teria muito mais tempo. Horas mais tarde, o som da água corrente se fez presente novamente, mais forte. Ele reconheceu o rio, a mesma água fria que o havia ajudado a escapar, mas agora ela parecia ainda mais ameaçadora. Marcos sentiu que estava se aproximando de uma área habitada, talvez uma pequena vila ou uma comunidade ribeirinha, e a ideia de encontrar pessoas que pudessem ajudá-lo foi como um farol de esperança. Mas ele não sabia se ainda estava sendo seguido. O medo da perseguição era constante, e ele se forçava a acreditar que conseguiria encontrar uma saída, uma maneira de se livrar de tudo isso. Ele cruzou a margem do rio mais uma vez, com o único objetivo de chegar até um lugar seguro. O pensamento de que poderia ser tarde demais, que os caçadores poderiam estar mais perto do que ele imaginava, o perseguiam a cada passo. E foi então que, após o som do rio, ouviu algo ainda mais próximo. Uma voz. O som de uma voz humana. Marcos se congelou ao ouvir a voz. Não sabia se deveria se aproximar ou se esconder. A sensação de estar sendo vigiado nunca o havia deixado. E agora, com a voz tão próxima, o medo retornou com força total. Ele olhou ao redor, tentando localizar de onde vinha o som. A voz parecia estar mais distante, mas ainda assim clara, talvez alguém falando com outra pessoa. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. A voz era familiar, mas ele não conseguia identificar de imediato. Ele avançou, cuidadosamente, se esgueirando entre as árvores, tentando não fazer barulho. A tensão era insuportável. De repente ele viu uma silhueta ao longe, caminhando perto da margem do rio. Um homem aparentemente sozinho, com um chapéu de palha e roupas simples. Ele estava falando em voz baixa, mas não parecia perceber a presença de Marcos. A sensação de insegurança voltou a apertar o peito de Marcos. Ele se aproximou mais, agora em silêncio total. Quando ficou a alguns metros de distância, o homem parou, virando-se para o lado oposto. Marcos teve uma visão melhor do que ele carregava. Uma mochila e, pelo jeito, parecia estar em busca de algo, talvez pescar ou atravessar o rio. Com a pouca força que restava, Marcos tomou coragem e se aproximou mais, se arrastando entre as árvores para não ser visto. Ele estava quase a um passo do homem quando, sem querer, pisou em um galho seco. O som do galho quebrando cortou o silêncio da noite. O homem imediatamente virou-se, com os olhos arregalados, e Marcos sentiu seu coração acelerar. Ele tentou se esconder, mas já era tarde demais. O homem o viu. "Quem é você?" A voz do homem soou firme, mas também cautelosa. Ele levantou a mão como se estivesse preparado para se defender ou para correr. Marcos levantou a mão lentamente, gesticulando para mostrar que não estava armado e não era uma ameaça. O medo ainda o dominava, mas ele sabia que não poderia se mostrar agressivo. Eu sou... Ele tentou falar, mas a garganta estava seca e as palavras saíram fracas. Ele fez uma pausa, respirando fundo. "Eu preciso de ajuda." O homem o olhou com desconfiança por alguns segundos, antes de perceber a situação de Marcos. Suas roupas rasgadas, o corpo sujo e os olhos desorientados. Ele parecia entender que Marcos não era um inimigo, mas sim alguém em apuros. "O que aconteceu com você?" perguntou o homem, agora mais calmo, dando um passo em direção a Marcos. "Você está fugindo de alguém?" Marcos, sem saber ao certo como explicar, balançou a cabeça. Não queria falar sobre o que tinha vivido, sobre o tráfico de órgãos, sobre a mulher que o havia traído. Ele sabia que isso soaria louco, mas a verdade estava ali, bem na sua frente. Ele só precisava de uma chance de escapar da situação. "Tá, sim." Marcos finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca. "Estou fugindo. E preciso sair daqui. Preciso chegar a um lugar seguro." O homem, ao perceber o estado de Marcos, baixou a guarda. Seus olhos transmitiam desconfiança, mas também compaixão. Ele assentiu com a cabeça e fez sinal para que Marcos o seguisse. "Vamos, eu te levo até o vilarejo, mas você vai ter que confiar em mim." Marcos não tinha mais opções. Seguiu o homem cambaleando, tentando manter o equilíbrio. A cada passo, a dor nos pés e nas costas o lembrava do que havia passado, mas ele resistia.
O silêncio entre eles era cortado apenas pelos sons da floresta e do rio ao fundo. Depois de algum tempo, começaram a surgir sinais de presença humana. Uma pequena canoa amarrada, redes de pesca secando, uma fogueira apagada. Finalmente, avistaram uma casa de madeira simples, com luz fraca acesa no interior. Era o abrigo que Marcos tanto precisava. Ao entrarem, uma senhora idosa os recebeu com um olhar assustado. O homem explicou rapidamente o que havia acontecido, ou ao menos o que sabia, e ela não fez perguntas. Apenas trouxe água, comida e um cobertor surrado. Marcos sentou no chão de madeira, com um alívio que quase o fez chorar. Ali, cercado por estranhos gentis, ele sentiu algo que não sentia há dias: segurança. Por um momento, achou que poderia dormir em paz, mas a memória do olhar da mulher de branco ainda o assombrava. Aquela voz fria ecoava em sua cabeça como uma maldição. Dias depois, levado por aquele homem até a cidade mais próxima, Marcos procurou a delegacia. Contou tudo o que lembrava. As fitas, o cheiro, os diálogos, a mulher. Mas os olhares que recebeu foram de ceticismo. "Você tem certeza que não foi um delírio?" perguntou o policial, anotando lentamente no papel. Marcos insistiu. Tentou descrever o lugar, as pessoas, mas tudo parecia desaparecer da memória das autoridades como um sonho ruim. Ele não tinha fotos, provas, nada. Apenas o corpo machucado e a alma destruída. Foi embora dali com uma sensação amarga. A verdade era algo que ninguém queria ouvir. A cidade parecia indiferente ao seu sofrimento. O que aconteceu com ele não parecia ter importância para ninguém, exceto para ele mesmo. O caso foi rapidamente arquivado como um delírio de alguém que havia passado por um susto muito grande. A sensação de impotência o consumia, e ele se viu sem rumo novamente, mas aquela não seria a última vez que ele ouviria sobre ela. Algumas semanas depois, no silêncio de sua casa improvisada, uma ligação com um número restrito apareceu na tela de seu celular. O coração de Marcos disparou. Ele sabia quem era antes mesmo de atender. "Você deu sorte." A voz feminina falou sem pressa, sem raiva, apenas com uma calma inquietante. "Da próxima vez, ninguém te encontra." A ligação foi cortada abruptamente, e Marcos ficou ali, congelado, ouvindo o som do silêncio. A mensagem era clara. Ela ainda estava por aí e não importava onde ele estivesse. Ela tinha controle, e ele era apenas um peão no jogo que ela manipulava. Aquela sensação de estar sendo observado nunca o deixou. Mesmo quando tentava dormir, os olhos dela, frios e calculistas, estavam lá, na sua mente. A voz, sem ódio, sem pressa, mas com uma ameaça implícita, o mantinha acordado à noite, pensando que talvez nunca fosse realmente livre. Ele nunca mais pegou carona. Nunca mais se arriscou a confiar em estranhos. A estrada, que antes lhe dava liberdade, agora era um lugar de terror. A sensação de que algo ou alguém poderia aparecer a qualquer momento o perseguia como uma sombra. Mas o pior de tudo era que ele sabia, no fundo, que aquela noite na estrada mudaria tudo para sempre. Não apenas sua vida, mas a maneira como ele olharia para o mundo e para as pessoas ao seu redor. Ele havia sido parte de algo muito maior, algo que não conseguia controlar nem compreender. E a estrada agora era apenas um lugar de despedidas, não de encontros. Se você se envolveu nessa história e quer mais relatos intensos da estrada, não se esqueça de se inscrever no Caminhoneiro em Alerta. Ative o sininho para não perder nenhuma reviravolta, porque a próxima pode ser a sua.